Conversando com o padre Paulo Ricardo sobre um tema que nós estamos desdobrando. O padre Paulo vai voltar aqui, porque o padre Paulo é professor aqui no Seminário de Teologia da Diocese de Lorena, que funciona com o Seminário da Canção Nova, né? Então, o padre Paulo, já combinei com ele, ele vem, passa aqui uma semana dando aula, e nessa semana ele vem aqui ao programa. Hoje, nós estamos conversando sobre o Ano da Fé, um primeiro aspecto que é o concílio, mas tem outros aspectos, o Ano da Fé, o catecismo da igreja, os desdobramentos do concílio em termos, por exemplo, de novas comunidades, novos movimentos. Inclusive, eu quero até mostrar aqui um livro que eu trouxe do padre Wagner Ferreira, né, que vale a pena as pessoas conhecerem. Não sei onde é que ficou, depois eu acho aqui, mas eu vou dizer o nome dele. O padre Wagner Ferreira, da Canção Nova, fez doutorado na Itália sobre novas comunidades nos dias de hoje. É muito interessante, esse livro tem aqui na Canção Nova para ser vendido, né? Isso é muito interessante porque é um desdobramento do Concílio Vaticano II, né? Novas comunidades, novos movimentos, renovação carismática, etc. Muito bem. Quero lembrar de novo que neste final de semana, começa na sexta-feira, aprofundamento aqui na Canção Nova para viúvos, viúvas e também pessoas que vivem sozinhas, ok? Você precisa se inscrever porque é no auditório, os lugares são limitados. O telefone é 12 31 86 2600. Olha, eu quero dizer que a terceira vez que eu participo desse aprofundamento, é um aprofundamento muito bom, muito bom. Pessoas que às vezes estão aí numa vida já meia triste, numa vida assim já até meio depressiva, por causa de uma viuvez ou de um abandono do marido, abandono da esposa. Não, você tem, na igreja não tem aposentados, na igreja não tem desempregados, na igreja não tem dispensados, né? Vocês sabem que o Papa está lá com 85 anos e continua trabalhando, né? O bispo deixa de ser bispo ativo com 75 anos e depois continua trabalhando. Aqui está o livro que eu falei do padre Wagner Ferreira, As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo. Isso aqui é parte da tese de doutorado do padre Wagner Ferreira, do Instituto Alfonsiano de Roma. Okay? Padre Wagner virá aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, porque é a realidade das novas comunidades. Eu gosto de lembrar aquilo que João Paulo II disse no Pentecostes de 98, as novas comunidades. E os novos movimentos são a resposta do Espírito Santo para o novo milênio. É a vida nova da igreja, ok? Muito bem, quero lembrar que amanhã também, sexta-feira, eu tenho o programa às 15h30, Pergunte e Responderemos. Só para responder perguntas, viu, padre Paulo? Quem não tem nada para fazer, 15h30, fica lá tomando chazinho, aí liga lá na Canção Nova, vai ver lá o Pergunte e Responderemos. Você pode mandar sua pergunta ou pelo telefone 31 86 2600, ou então você pode mandar pelo e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionova.com. Tá bem? Se eu não souber responder, eu vou perguntar para o padre Paulo. Aí depois, no outro programa, eu responderei para você. Pode ficar sossegado. Ricardo, vamos lá, é a sua vez. Vamos lá. Ô padre, tem chegado bastante pergunta aqui para nós, pessoas querendo conhecer um pouquinho mais sobre a fé, como estudar, o Renan, o Gabriel, inclusive o padre Glauber participando aqui da Arquidiocese de Mariana, pergunta para o senhor o seguinte: na carta apostólica Porta Fidei, o Papa demonstra a preocupação de que a fé está sendo esquecida e até mesmo negada em alguns ambientes, inclusive entre nós católicos e religiosos. Padre Paulo, como podemos fazer renascer esta fé que levou muitos a doarem a própria vida ao martírio pela igreja? E ele pergunta outra coisa: a causa da crise de fé está em uma descrença nos ensinamentos de Cristo? Bom, aqui nós temos que entender que são duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, existe, infelizmente, uma falta de fé na ação de Deus no mundo. E o que é interessante, professor, é que eu estava estudando, porque o senhor sabe que, sendo professor, a gente nunca para de estudar, né?
É verdade. Para dar aula, a gente tem que estudar. Eu estava estudando esses dias, né, alguns teólogos mais voltados, dessa corrente mais voltada para a filosofia moderna, né? E esses teólogos, como Karl Rahner, ou também o mais recente, Torres Queiruga, etc., eles têm um postulado que é o seguinte: Deus é transcendente. Então, se Ele é transcendente, Ele não mexe com esse mundo. Toda a ação de Deus, entre aspas, nesse mundo, ela é mediada pelo homem, como causa segunda. A linguagem é complicada, mas deixa eu dizer o seguinte, resumir: não tem milagre, não tem intervenção de Deus no mundo, é tudo coisa nossa, é nossa ação no mundo. Isso tem a ver com o deísmo? Isso tem a ver com o deísmo, exatamente. É uma espécie Deus lá que não está nem deísmo. aí com a gente. Exato. Agora, isto é a mentalidade do homem moderno que descrê em milagres. Mas o triste, professor, é quando esta mentalidade ela é ensinada nos próprios seminários. Aí. Entende? Por quê? Aí pega fogo no circo. Porque teólogos, não é? Teólogos se propõem a ensinar isso, a dizer, não, milagre não existe. Não acontece nunca milagre, Deus jamais irá fazer um milagre. Aí a gente pergunta para esses teólogos, escuta aqui, meu irmãozinho, então você explica para mim. E a ressurreição de Cristo? Ah, não, a ressurreição de Cristo foi um evento meta-histórico, não aconteceu aqui. Se eu encontrasse o cadáver de Jesus, eu continuaria crendo na ressurreição. É isso que eles respondem, com cara de pau. Isso daqui significa dizer, vamos dizer, por que você, ao invés de falar essa frase bonita, você não diz o seguinte: eu não creio na ressurreição de Cristo? Não é? Era mais honesto se dissesse isso. E como é que fica a encarnação de Deus? Né? A encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo? Quer milagre maior do que esse? Não é? Nascimento virginal? Não, mas não se crê mais. Não se crê mais. Então, o problema básico, fundamental, a primeira coisa, respondendo ao padre que perguntou, a primeira coisa que nós temos que entender que, muitas vezes, nós pregadores é que precisamos, em primeiro lugar, crer melhor. Nós precisamos crer mais. Crer na ação de Deus. Viver, saber que Deus age na minha vida. Viver na companhia de Deus, dos anjos, dos santos. Saber que o sobrenatural, que a realidade divina nos rodeia, nos cerca. Nós temos que entrar na escola dos santos. Não é? Muita gente chega e diz assim: padre, mas que curso que eu tenho que fazer? Claro, o catecismo da Igreja Católica é importante, claro, ensinar doutrina é importante, mas a melhor coisa, professor, é a vida dos santos. Pessoal. A vida dos santos, que mostram como eles se encontraram pessoalmente com Cristo. Sem dúvida. Por quê? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, porque, veja, até mesmo o encontro pessoal que tanta gente tem na renovação carismática, que é importante, fundamental, necessário, não é suficiente. Por quê? Porque depois a pessoa que teve o encontro pessoal vai para o mundo, onde no mundo ela recebe uma saraivada de questionamentos e de dúvidas e ela vacila na fé. Então é necessário nós sermos santos, fortes, como o santo Padre Pio de Pietrelcina. O homem morreu em 1968, é um portento de milagres extraordinários, de um sofrimento autêntico por Deus, não é? E por amor à igreja, de fidelidade. Esse homem, o Santo Padre Pio, é um dom de Deus para a igreja de hoje. Por quê? Porque nós vemos acontecer com o Padre Pio milagres como nos santos medievais. A gente lê a vida de Santo Antônio e diz: aconteceu tal milagre na vida de Santo Antônio. Aí vem um descrente e diz: não, mas isso é bobagem, inventaram, porque isso daí lá na Idade Média o pessoal era fantasioso. Aí quando você vê que isso que está narrado na vida de Santo Antônio aconteceu na vida do Padre Pio, com médicos comprovando, testemunhas oculares, documentos autênticos, fontes primárias que dizem claramente que realmente aconteceu, aí você diz: puxa vida, se aconteceu com o Padre Pio, então pode ter acontecido com Santo Antônio também, né? Então você começa a ver a ação do divino na história, a ação de Deus no mundo, entende?
E isso, professor, os santos Viveram. são importantes na nossa não é à pregação. toa que o Papa Bento disse que o Padre Pio é como se fosse uma versão moderna do São João Vianney. Que São João Vianney, Exatamente. o patrono dos padres seculares, né? Exatamente. Existe um paralelo extraordinário do entre a século vida dos XX dois. com o lá do século XVII, Perfeito. XVIII. É isso mesmo. Mas e aí, Ricardo, vamos lá. Justamente isso, padre. O pessoal está perguntando como que os leigos fazem então para entrar nesse ano da fé, na porta da fé, bem esse ano? Então, primeiro vamos ouvir o Papa. O Papa diz, temos que estudar o catecismo. Não é? Temos que estudar o catecismo. Então, cada um procura o recurso, não é, que tem. No meu programa, aos sábados, aqui na Rede Canção Nova, no 8º dia, eu estou ensinando sistematicamente, né, o credo pelo Beleza. catecismo da Igreja Católica. Beleza. Né? O senhor continuamente aqui na Escola da Fé, sites, né? No meu site, padrepauloricardo.org, tem lá para os assinantes o curso de catecismo online. E a gente ia atrás. É que cada um tem a sua capacidade de estudo, cada um deve então fazer aquilo que É possível. é possível, né? Quem tem mais estudo, estuda mais. Mas é importante nós entendermos que eu tenho o dever de estudar. Eu tenho, para a minha salvação. A gente tem uma mentalidade como se a igreja fosse uma espécie de empresa que, eu fico aqui em casa, vamos ver se a Igreja Católica me convence. Como se fosse obrigação da igreja. Não, é para a sua salvação, meu irmão. Você que tem que nadar, rapaz. Se vira, nego. Entende? Você que tem que ir atrás, porque essa doutrina ela é salvífica. Né? O conhecimento da fé, ele é salvífico. Deus, quando se revela, ele não revela porque ele quer contar para nós um segredinho, uma curiosidade. Ele se revela porque ele quer nos salvar. E esse conhecimento, né, nos introduz, né, essa porta fidei. É uma porta que entra para onde? Né? É a porta que entra para o caminho da salvação. Eu me lembro que a minha mãe, quando mandava a gente para a missa, criança não gosta de ir na missa, né? Mas a minha mãe me obrigava. E ela dizia, você está pensando que Deus precisa de você? Não, é você que precisa de Deus. Exatamente. Corria para a igreja. Mas é exatamente que hoje em dia, com essas igrejas, essas seitas que tomaram um formato de empresa, né, de marketing, as pessoas começaram a entender o seguinte, a igreja que tem que vir atrás de mim. Não, claro que a igreja tem a sua missionariedade. Não é? Nós padres precisamos ir atrás dos pagãos, dos que não creem, etc, etc. Mas se você tem uma mínima noção da fé, meu irmão, é você quem tem que correr atrás também. Entende? A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que venha um padre bater na porta da minha casa para aprender as coisas. É verdade. Né? A gente tem que se virar. Verdade. Padre Paulo, tanto o Papa João Paulo II quanto Bento XVI disseram que nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Sim. João Paulo II disse na Tertio Millennium, Adveniente. Ele falou, quando fizermos o exame de consciência frente ao novo milênio, temos que colocar essa questão. Nós não estamos em dívida, ou seja, nós não deixamos de estudar e aplicar o Concílio Vaticano II. E Bento XVI repetiu, nos 40 anos do Concílio Vaticano. E aqui mesmo na porta fida ele falou, estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Então o Concílio Vaticano II tem muitos aspectos que ele colocou e que não foram ainda, não afloraram ainda. Um deles, que eu queria colocar para o senhor, a ação do católico na política. O Concílio fala disso de montão. E o que nós temos disso hoje? Pois é. Nós temos uma falta de conscientização tremenda nisso daí. Né? As pessoas devem se engajar na política. Nós vemos que, de uma forma geral, o católico, né? Vamos usar esse adjetivo triste, né? O católico praticante, né? Ele não quer saber de política. Não, política é sujeira. Eu não vou me meter em sujeira, etc. Então, exatamente porque o homem
temente a Deus e de fé se retira da política, é aí que então ela se torna mais suja. Porque o diabo fica felicíssimo, não é? Que só entrem aqueles que não têm consciência. Então, nós somos católicos e temos a nossa cidadania. Nós não podemos permitir que transformem a fé numa relíquia de sacristia, não é? Ou seja, a fé, ela é um valor fundante da nossa civilização, é um valor fundante da nossa sociedade. Uma sociedade democrática que não expressa a sua fé publicamente e essa fé não molda as leis, não é? É uma sociedade que perdeu o porquê da democracia. Porque quando a democracia não é de pessoas boas que procuram valores moralmente fundados, torna-se a tirania dos maus. Sem dúvida. É uma área que nós precisamos, o Papa Bento XVI, assim como o Papa João Paulo II já tinha pedido, desde lá da Christi Fidelis Laici, o Papa Bento XVI estão pedindo para que os cristãos entrem na política. Mas aí é preciso entrar na política sem deixar de ser cristão, né, Padre Paulo? Porque, infelizmente, muito cristão entra na política e deixa de ser cristão. Porque ele é devorado pela corrupção, ele é devorado pelas maracutaias, e aí ele acaba esquecendo o evangelho dele. Bem, mas essa é outra história. Padre Paulo, eu gostaria que o senhor chamasse o nosso querido padre italiano Monfortino, que está aí, e o senhor conversasse um pouquinho com ele antes de nós terminarmos o programa, porque eu não falo italiano, eu mal escuto e entendo, né? Mas fique ali Muito à bem. vontade com... Isso, padre, sente aí. Então, Seja bem-vindo a nosso programa. Entende espanhol? Obrigado. Oh, daí, Padre Paulo, pode continuar. allora, o padre Giovanni veio com um grupo também, né, da Itália, né, de senhoras que estão aqui, não sei se... Stanno qui la fondatrice Giovanna, Ela é fundadora, la referente Anna e un'altra ragazza, quindi laica del gruppo. isso. São 3 senhoras que são de um grupo de espiritualidade. Spiegati un po' questo gruppo, il nome, cosa significa, cos'è? Sono l'Associazione Maria Regina dei Cuori, un gruppo, un movimento mariano nato prima che lo conoscessimo noi monfortani. É um movimento mariano que nasceu antes que os monfortanos chegassem. É um movimento de leigos, uma associação de leigos, né, de espiritualidade mariana. Abbiamo conosciuto questo gruppo nell'anno 2000 e questo incontro è stato molto fecondo in quanto nella spiritualità del Santo di Montfort questo movimento ha trovato la spiritualità sicura per camminare nella santità. Então, foi muito importante encontrar esse movimento, porque uma vez que eles encontraram a espiritualidade monfortana, eles encontraram também o meio seguro, né, de seguirem para alcançar a santidade. Padre Paulo, gostaria que o senhor fizesse uma pergunta ao padre. A pergunta, padre, é a seguinte. Infelizmente, eu percebo que em muitas congregações, as pessoas consagradas perderam o carisma do fundador. Eu gostaria de saber se os monfortinos mantêm esse carisma de São Luís de Montfort. Lui domanda, ci sono delle comunità, delle congregazioni che sfortunatamente hanno perso il carisma del loro fondatore. Lui si domanda se questo è capitato ai monfortani oppure se avete ancora il carisma del fondatore. Il carisma del fondatore l'abbiamo fortunatamente non perso del tutto. O carisma do fundador, graças a Deus, não o perdemos completamente. Ma grazie anche all'esempio di Giovanni Paolo II lo stiamo riscoprendo nella sua freschezza. Mas graças ao exemplo de João Paulo II, nós estamos redescobrindo o frescor desse carisma.
e lo stiamo quindi condividendo con le nuove forme di vita, movimenti e congregazioni che hanno trovato ispirazione nel Santo di Montfort. È un'edificazione vicendevole a riscoprire e rivivere questo carisma. E estamos também tendo relacionamento com essas novas comunidades de vida que vivem o carisma do Santo de Montfort. Então, é também uma troca, né, em que eles se enriquecem mutuamente. Pergunte a ele qual é a repercussão que o Concílio Vaticano II teve sobre a congregação dos Monfortinos. Cosa è successo alla congregazione dei Monfortani col Vaticano II? C'è stato un influsso del positivo, negativo del concilio sulla congregazione? Quando è stata fatta una domanda a uno degli estensori del documento Lumen Gentium, dell'8° capitolo della Lumen Gentium, capitolo dedicato alla Vergine Maria, se il Santo di Montfort avesse influito nella stesura di questo capitolo, in quanto i contenuti sono molto vicini alla dottrina del Santo di Montfort. Il principale estensore di questo documento, di cui non ricordo il nome, ha detto che non aveva sul tavolo il trattato della vera devozione, ma lo aveva presente nella mente e nel cuore mentre scriveva questo capitolo. Sim, ele diz que a pessoa que escreveu o 8º capítulo da Lumen Gentium, que é o capítulo do documento do Vaticano II que fala sobre a Virgem Santíssima, não é? Aquele que escreveu esse documento disse que, quando escreveu o 8º capítulo da Lumen Gentium, não tinha na mesa o Tratado da Verdadeira Devoção, mas tinha o Tratado da Verdadeira Devoção na mente e no coração, e por isso influenciou enormemente na redação do 8º capítulo da Lumen Gentium. Que beleza, que beleza. La Chiesa ha esortato la congregazione monfortana a continuare la propria missione, che è instaurare il regno di Gesù Cristo per mezzo della Vergine Maria. A igreja pediu à congregação monfortina que continuasse a sua missão, que é aquele de instaurar o reino de Jesus Cristo através da Virgem Maria. E pergunte a ele sobre as vocações hoje novas na congregação, e o trabalho que fazem hoje, especialmente na Itália. Le vocazioni nella congregazione ci sono? Come stanno in Italia? Le vocazioni ci sono, in Italia sono poche, ma sono molto vive adesso nella Croazia, che ha vissuto un momento di, possiamo dire, di persecuzione, ma anche di feconda vita cristiana, e vocazioni nell'America Latina e nell'Asia e anche nell'Africa. Então, as vocações existem, são poucas na Itália, mas bastante na Croácia, porque viveram ali um momento de perseguição, mas também de grande fecundidade de vida cristã. Mas essas vocações existem também na América Latina e na África e na Ásia. Na Itália ou na Europa, há um crescimento dessa devoção ao tratado, como está havendo aqui no Brasil? In Europa c'è una crescita del trattato, della spiritualità del trattato, come qui in Brasile? Non ho presente in ogni parte d'Europa cosa sta succedendo, ma posso dire che in Italia c'è una grande riscoperta di questo scritto, e i cuori di molte persone sono in attesa quando viene proposto, viene annunciato questo scritto. Le persone vengono per ascoltare e abbracciano con entusiasmo questa devozione. Ele não consegue responder pela Europa inteira, mas na Itália certamente muitas pessoas se abrem, não é? Quando se propõe uma reflexão a respeito do tratado sobre esse livro, as pessoas se abrem com devoção e com... Ok. Bem, nós chegamos ao final do programa. Infelizmente o tempo é pequeno. Eu quero lembrar que este tema, esse assunto, o Ano Santo, o Catecismo, o Concílio, nós vamos desdobrar aqui o ano inteiro e o ano que vem também. Já disse que estará aqui comigo depois em junho ou julho o Padre Demétrio Gomes, que nós vamos pegar aí um outro aspecto dessa conversa toda para a gente ir atendendo esse apelo do Santo Padre.
Eu vou pedir então ao senhor a ele que nos dê a bênção final e a gente encerra o programa. Pois não. Então vamos pedir a bênção pela intercessão da Virgem Santíssima, que esteve presente no início e no fim do nosso programa e o programa inteiro, que ela seja aquela que conduz a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pela intercessão de toda Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Alegria. Obrigado. Obrigado, padre. Volte sempre a canção nova.